Você não serve a Deus porque Deus faz milagres, nem porque Ele fez coisas boas na sua vida, e olha que Ele faz muitas. Você serve a Deus porque você e eu somos pecadores e precisamos da graça dEle todos os dias, independente do que nós vamos ou não conquistar. Porque se você serve a Deus porque Ele pode te dar vitórias, você está correndo um risco de no dia que você alcançá-la, você não ter mais motivo para servi-lo. Não pense que o que eu estou falando é bobeira, porque eu assisto isso todo dia. Gente fervorosa enquanto tem algo para conquistar. Depois que tem, olha os outros de cima para baixo. Verso 37 do capítulo 7 de João. Nós vamos até o 53. Preste bastante atenção. Esse trecho é muito interessante. No último dia, o grande dia de festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo viria da Galileia? Não, né? Não seria da Galileia? Não, diz a Escritura, que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém. De onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém pôs nele as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a essa plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala-nos pelo teu Espírito. Nos edifica nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Era o último dia da festa, a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. Era um dia muito especial. Era um dia onde aconteciam sacrifícios, ofertas. A cerimônia era muito importante, era uma das festas talvez a mais popular. Eles celebravam o fruto da terra, eles celebravam o que Deus havia lhes dado. E entre as ofertas que eram trazidas, haviam as ofertas de libação. Você já deve ter ouvido essa palavra ou lido no Antigo Testamento. O que é uma oferta de libação? É o derramar de uma oferta líquida. Líquida? É, líquida. Poderia ser vinho, poderia ser azeite e também poderia ser água. Vinho e azeite porque eram caros. Era vinho e azeite derramado em oferta a Deus. Como não se queimava vinho e não se queimava azeite, se derramava em oferta a Deus. Você já deve ter visto um texto de 2 Samuel 23. Você que é aluno do Caminho das Letras, já passamos por esse texto. Quando Davi está na caverna de Adulão, na sua fortaleza, e os filisteus estão acampados no Vale dos Refaíns, e haveria um combate, e o Davi ali acampado, ele solta uma frase e diz: ah, que vontade de tomar aquela aguinha da fonte de Belém. Ele suspira, né? Como a gente faz de vez em quando. Ah, aquele pé de moleque de guaxupé que eu comia. Sabe como é que é? Quando você pensa assim, pensa alto, né? E o Davi pensou alto: ah, quem me dera agora tomar uma aguinha daquela fonte gelada de Belém. 3 homens de Davi, 3 valentes, Davi tinha um exército de valentes, ouvem aquilo e dizem: nós vamos pegar água para Davi. E eles
arriscam a própria vida saindo do acampamento e têm que atravessar o acampamento dos filisteus. Eles atravessam, pegam a bilha de água e voltam. E chegam para Davi e dizem: olha aqui, ó, você suspirou ontem, a gente trouxe. Davi fala assim: vocês estão loucos, mano. Vocês deu em vocês podiam ter morrido. Arriscaram a vida só para me trazer a água que eu pensei em beber, mas quando acabar a guerra eu vou lá e bebo. Não, a gente queria te agradar. E Davi tem aquilo por tão precioso, não só por ele amar a água da fonte de Belém, mas também pelo fato de que aquela água tinha um valor muito especial. Porque 3 dos seus valentes arriscaram a vida para trazer água para ele. E Davi não bebe. Ele entrega como oferta a Deus e ele derrama aquela água como libação. As ofertas de libação eram assim. Eram ofertas líquidas que eram derramadas. Nesse dia, no último dia da festa, era comum as ofertas de libação de água. De grupos irem até as fontes que existiam, e trazerem água para o templo e derramarem no altar, pela preciosidade. Mas a água é tão preciosa, Zé, quanto, por exemplo, vinho e azeite, a gente sabe que era, né? A água também. Ainda mais no caso de Davi, que estava no meio de um deserto, né? Vale muito. Eles traziam e derramavam, mas também por um segundo sentido, porque aquela oferta era também, diante de Deus, a busca da bênção. Que nunca lhes faltasse chuva e nunca lhes faltasse nada nas suas plantações. E eles faziam isso e derramavam essa água também no último dia de festa, na festa das cabanas ou festa dos tabernáculos. É nesse contexto dessas ofertas de libação que Jesus vem e diz: eu sou a água da vida. E aquele que crê em mim, dentro de si fluirão rios de águas vivas. Eu sei da realidade de vocês. Eu sei da necessidade de vocês. Eu sei da importância que tem nessa terra se encontrar uma fonte. Aliás, a região onde fica Israel e Jerusalém, é chamada de Transjordânia, ela tem um papel muito importante dessa ligação do Mediterrâneo com o Oriente e com a África, com o Egito, não só por ser um meio de ligação, mas pelo fato de ter o Rio Jordão, que apesar de ser pequeno, perto das dimensões do rio Tigre e Eufrates na Mesopotâmia ou do rio Nilo no Egito, é uma região de longa caminhada e você tem água. Sempre era disputada aquela região por conta disso. Portanto, eu sei o que é importante para vocês, como é importante para vocês uma fonte de água, mas eu quero colocar dentro de vocês uma fonte de água. Como diz a Escritura, provavelmente Jesus falava sobre Zacarias, capítulo 14, verso 8. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, metade delas até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Como eu sempre digo aqui, o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. A profecia de Ezequiel está se cumprindo nas palavras de Cristo. Se alguém imaginava que a profecia de Ezequiel era apenas sobre um novo Israel com uma nova condição na terra, enxergou parcialmente a profecia. Era sobre Cristo. Jesus talvez clama para si mesmo a interpretação da profecia de Ezequiel, dizendo: essa fonte de água que vai para o norte, para o oriente, para o ocidente, no inverno, no verão, sou eu. E quem crê em mim vai ter essa fonte. E o próprio texto, João diz, a gente acabou de ler, que Jesus falava sobre o seu Espírito, que ainda não tinha sido derramado. Nós já fizemos o Meu Caro Amigo 2 e passamos pelo livro de Atos, capítulo 2, quando no dia do Pentecostes o Espírito Santo desce e inaugura a era do Espírito. Naquele dia se cumpriu uma promessa, que estava lá em Joel, Antigo Testamento, Joel 2, aponta para Cristo. John Stott diz que o Pentecostes é o último ato do grande plano salvífico de Deus. O dia do Pentecostes representava a descida do Espírito Santo. Quando a gente lê Hebreus capítulo 1, tendo Deus outrora falado, de muitas formas, aos nossos pais pelos profetas, na antiguidade conhecíamos Deus, que a gente não via, pela palavra dos profetas. Agora, Ele nos fala através do Filho, que é o herdeiro de todas as coisas,
E é o Senhor, Criador de tudo que existe. O momento na antiguidade, quando conhecer a Deus era através da palavra do profeta e da lei, dos seus sinais. Num segundo momento, conhecendo a Deus através do próprio Deus em carne, Cristo. E depois da sua ascensão, a oração de Jesus, no capítulo 14, 15, 16, já fizemos uma série sobre isso. A oração sacerdotal e o pedido de Jesus ao Pai em João 14, daqui a pouco vamos chegar lá de novo, para que ele enviasse o Espírito. Quando Jesus vai, o Espírito vem. O tempo hoje que vivemos é a era do Espírito. Zé, quando eu entrego minha vida a Jesus, eu preciso depois ser batizado no Espírito? Não, não precisa. Você não conheceu o Jesus em carne e osso, e quando ele se foi, você ficou órfão. Quando o Espírito desce em Pentecostes, ele inaugura a presença de Deus entre os homens pelo seu Espírito. Eu e você já conhecemos Jesus em Espírito. O Jesus que a gente crê, recebe e que habita em nós já é o Espírito. Aliás, o Pai, o Filho e o Espírito são um só. Não se preocupe que você precisa receber o Espírito, porque você recebeu Jesus e não recebeu o Espírito. Não é assim. Se fosse assim, teria que ter um dia para receber o Pai. E não tem. Jesus disse a Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus aqui estava dizendo sobre o Espírito que iria descer, essa fonte que jorra para a vida eterna, de dentro de nós para fora, é a presença do seu próprio Espírito. Naquele exato momento, isso ainda não acontecia. Os 12 discípulos, esse João que escreveu isso aqui para a gente, conhecia o Jesus carne e osso. Quando o Espírito Santo desce no Pentecostes, eles passam a conhecer o Jesus Espírito habitando neles, que é o que também nós conhecemos a partir daquele tempo, daquele dia em diante. E essa é a fonte que brota do próprio Deus dentro de nós e jorra para a vida eterna. Para tudo que fazemos, para tudo que pensamos, em todas as direções para onde a gente anda, todos os nossos planos e sonhos, tudo é motivado pelo Espírito. Jesus, naquele último dia de festa, talvez olhando aquele povo carregando as suas bilhas de água e as suas ofertas de libação, vem e diz: eu sou a água viva. E quem crê em mim vai ter uma fonte jorrando dentro de si. Você percebe que o Evangelho de Jesus é anunciado com coisas simples? Não é muito complexo de entender? Que dentro de você tem uma fonte, ela está sempre jorrando. Não é complicado. Quando Jesus diz: o reino de Deus é como uma semente, que a gente lança na terra e ela vai brotando, estoura o grão lá embaixo da terra, rasga a terra, nasce, leva tempo e depois cresce e as aves vêm fazer o ninho ali. Assim é o reino. É fácil entender. Não é uma linguagem muito complicada, nada muito complexo. É simples. Ou quando ele diz: aquele que constrói a sua casa sobre areia, vai vir as chuvas, vão transbordar os rios, vão soprar os ventos, ela vai cair quando chegar o perrengue. Agora quem constrói sobre a rocha, está firmado. É fácil, não é? Jesus nunca foi complicado. As implicações do que Jesus dizia sempre eram coisas muito profundas. Porque esse evangelho que nos é anunciado, ele é muito fácil de entender. Mas ele é muito profundo. Ele mexe com coisas muito profundas do nosso ser. Ele nos desafia. Ele tira a gente do lugar do conforto. Ele exige de nós uma decisão de verdade, de caminhada com Cristo na santidade, na luta contra nós mesmos. Mas Jesus está dizendo algo simples. Sou eu que sacio a sede de vocês, e mais do que isso, além de saciar a sua sede, dentro de você vai ter uma fonte. E quem tem uma fonte, não sei se você já ouviu esse ditado: onde pinga não seca. Nunca ouviu esse? Quando a gente está assim naquela fase de perrengue, sabe, sem dinheiro, duro. Quem nunca? Aí você está precisando de pagar um monte de coisa, sei lá, quantos R$1.000 são, mas entra 100, entra 200. Alguém fala: mas isso não resolve. Aí vem a frase: mas onde pinga não seca. É um pouquinho aqui, é um pouquinho ali, vamos, que onde pinga não seca. Aqui no caso não pinga, tem uma fonte que jorra. Significa que o Senhor é dentro de nós uma força que nos alimenta para tudo que a gente faz, para todos os lados, como disse o profeta Ezequiel, para o Oriente, para o Ocidente, no inverno, no verão, em qualquer situação. Por isso nós não acreditamos numa fé
apenas porque num domingo a gente vem frequentar uma igreja. Ai, faz tempo que eu não vou na igreja, eu estou em falta, será que Deus vai puxar meu pé na cama de madrugada? Vai. Claro que é maravilhoso a gente estar aqui, irmãos. Tem gente que me enche a paciência. Tem pessoas que às vezes eu pergunto assim, Senhor, por que essa pessoa foi feita com boca? Precisava. Esse não precisava. É porque você prega contra a igreja? Não, eu sou pastor de uma igreja. Eu falo contra essa ideia boba, tola, de achar que eu tenho que estar aqui dentro para ser abençoado. É contra isso. Agora, a comunidade da fé, o convívio dos irmãos, isso aqui é maravilhoso. Esse aqui é o último reduto que existe na terra. De comunidade. Deveria ser. Espero que seja. Onde eu posso sentar do lado, mesmo que eu nunca tenha visto aquela pessoa, dar a mão para ela, abraçá-la, porque é meu irmão. Que crê no mesmo Deus, que se rende diante do mesmo Cristo, que se ajoelha diante da mesma cruz, que se arrepende dos seus pecados e que eu posso confiar porque é alguém que também está pedindo a Deus que o transforme. Essa é a igreja de Cristo, é esse conjunto de pessoas que temem ao mesmo Deus. E nós, quando aqui estamos, não é questão do prédio ou do lugar ou de um rito qualquer, mas é de sermos esse povo que tem dentro de si uma fonte que jorra para a vida eterna, para tudo que a gente faz. Em tudo que fazemos, não tem a ver com o lugar que frequentamos, apesar de frequentarmos, mas com quem somos, de como vivemos a nossa vida quando estamos fora daqui, que é o mais importante. Aqui não é tão importante. Aqui está todo mundo bem penteado, de banho tomado, com perfume. Aqui ninguém tomou fechada no trânsito, aqui a gente não chutou a beira da cama, não pisou no pinico cheio, aqui não tem essas coisas. Não é? Você levanta, não tem essas coisas, aqui está tudo certinho, aqui é fácil. Quando eu faço casamento, às vezes eu pergunto para os noivos, você aceita fulana? Sim, aceita, sim. Aqui é fácil falar assim. Fez o dia da noiva, noivo na estica, festa, luzes, música, anel, aliança, troca de votos, os pais, é muita emoção. Ali quem não diz sim? Qualquer um diz sim. Capaz do noivo faltar, não tem alguém aí, eu vou, eu digo sim. E é capaz da noiva falar, eu aceito, eu recebo, e vai, porque é muita emoção, gente. É música com violino, ali é fácil. Difícil é quando a coisa está ruim, quando está sem grana, quando você conhece mais profundamente o outro e o outro te conhece, e aí vem as ranhetices e as nossas idiosincrasias, aquele monte de problema que a gente carrega, sei lá, a gente traz um monte de coisas do nosso passado, das nossas rejeições, das nossas carências, aí fica difícil falar assim. Mas é por isso que a fonte que jorra, ela quer jorrar para tudo, em todo o tempo, não só quando a gente está aqui, em qualquer situação. E termos a nossa caminhada, a nossa jornada de vida pautada na vontade de Deus, na sua palavra, na direção do seu Espírito Santo. É nesse contexto do último dia de festa, das ofertas e libações, que Jesus diz, sou eu a água. Eu serei essa grande oferta e eu vou brotar dentro de vocês, de dentro para fora de vocês. E aí vem aquela discussão, e falou de maneira simples, usando a imagem de uma fonte. Simples, mais profundo, e os homens e as pessoas na festa começaram a dizer, esse cara é o profeta que Moisés disse que viria. Outros diziam, ele é o Messias que nós estamos esperando. Mas alguém levanta e diz, não pode ser, porque ele deveria vir de Belém, não da Galileia. A verdade é que Jesus, até isso, ele cumpriu na profecia, ele nasceu mesmo em Belém. Mas ele viveu na Galileia até esse momento aqui, eles não sabiam disso. E ficou aquela discussão toda, se é mesmo, se não é o Messias, se não é o Messias. E nesse ínterim, entre é o Messias e não é o Messias, chegam os guardas. Aí o tema da semana passada, que os fariseus tinham dito, vocês vão lá para ele, traz esse cara aqui. Jesus de verdade foi mesmo julgado no Sinédrio, mas não foi dessa vez. Dessa vez ele não foi preso, foi um pouco mais adiante. Foram fazer isso um pouco mais à frente, quando Jesus estava no Getsemane, e eles chegaram com os guardas e levaram Jesus para o Sinédrio para ser julgado na calada da noite. Mas os guardas voltaram e disseram assim, vocês não prenderam ele? Por que vocês não prenderam ele? E ele disse assim, porque nunca ninguém jamais falou como ele. Os guardas não conseguiram prender Jesus. Eles chegaram ali com as ordens das autoridades,
O sinédrio era formado por saduceus e fariseus. A maioria era saduceu, mas tinha muitos fariseus que compunham o sinédrio. Tinham ordem para prender a Jesus, e eles voltam e disseram, não deu para prender não. Ah, por que vocês não prenderam? Porque não dá. Ouvindo as coisas que ele diz, a gente não conseguiu prendê-lo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Já passamos por esse texto, João, capítulo 1, verso 14. Vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. A palavra virou gente. A palavra virou Cristo. E esse Cristo falava a palavra. A palavra falava da palavra. A palavra, que é o próprio Deus, se derramava como Deus diante das pessoas. Nesse ponto eu confesso a você que eu sou bastante calvinista. Quem entra nessas discussões e já estudou sobre isso. Quem é do reino vai abraçar o que é do reino. Eu sei, pode parecer uma explicação tola para alguns, perfeita para outros. Mas tem horas que eu digo, é isso mesmo. Quando ele fala uma coisa simples, sobre uma fonte, parece que brota dentro de alguém uma paz tão grande, uma segurança tão grande de dizer, é isso. Essa é a vida. Enquanto alguém está mandando prender para matar Jesus, o outro está ouvindo a palavra e dizendo, não, não faça isso, isso aqui é a vida. Isso aqui é a coisa mais importante que a gente tem, essa é a vida. Essa é a vida. Aconteceu isso com os guardas. Os guardas não conseguiram prendê-lo. Não conseguiram fazer nada com Jesus. Porque as palavras que ele dizia eram poder, eram um alimento, era uma fonte, era um impacto na vida daqueles homens, cada palavra. Quem é do reino sabe o que eu estou falando. Só quem é do reino de Deus entende essas coisas. Eu não me lembro da pregação do pastor Cornélio Dorta Bernardes, quando ele pregou num domingo, na primeira igreja batista de Ipiranga. Eu tinha acho que 12 anos de idade, sentado nesse canto assim, na primeira fila. Eu só sei que ele ia pregando e cada palavra que ele falava parece que meu coração pulava do peito. E aquilo fazia todo sentido para mim, eu era um menino. E deve ter sido alguma parábola muito simples de Jesus, porque eu entendi tudo. E quando ele disse, alguém quer entregar sua vida a Jesus, levante a mão e venha aqui à frente. Eu levantei na hora e fui. Não tem muito como explicar e alguém dizer assim, mas me explica aqui cientificamente, como que você mudou de religião. Não tem uma explicação, não tem a ver com mudar de religião, não sei nem como te explicar. Eu só sei que aquela água veio de encontro com a minha sede. E a gente foi feito um para o outro. E quem é do reino entende o que vem do reino e abraça o que é do reino. E é assim. Eu sei que foi assim. E eu fui para frente. Ou quantas vezes você e eu também, alguns anos atrás, a gente já estava aqui na Casa da Rocha, eu fui num congresso e era um encontro de pastores de uma rede internacional de igrejas e eu fui convidado para assistir. Era um congresso e eu fui. E teve uma noite, nem me lembro o nome do pastor, era um pastor americano. E nem tinha intérprete, porque foi nos Estados Unidos e não era para brasileiro. Eu tenho um inglês macarrônico. Meu inglês é assim, irmão. Eu não passo fome, descubro onde é o banheiro e sei ver o preço das coisas. Você está bom já, né? Já é o suficiente. Naquela noite eu entendia tudo. E eu estava passando um momento muito difícil da minha jornada de vida. E eu me lembro que cada palavra que aquele pastor falava, eu chorei a noite toda no meio da ministração. Quem é do reino, parece que as coisas do reino fazem um sentido tão profundo. E parece que não tinha ninguém no auditório, só tinha eu, estava falando só comigo. Era uma conversa entre nós dois. Isso é uma fonte que jorra e que vem de encontro com a nossa sede. E os guardas não conseguiram prender Jesus e disseram, não dá. Não dava para eu pegar e amarrar o cara e trazer aqui, não dá. Quando eu vi, eu estava de joelho, chorando, enquanto ele falava, não tinha, hoje não dá. Um outro dia a gente vai lá e prende ele, e eu vou pedir 1000 perdões. Desculpa, eu vou ter que fazer, que eu tenho que obedecer ordens, mas eu espero ficar de sentinela na sua cela, para o senhor ficar falando para mim o tempo inteiro. Porque é uma fonte. Eu descobri que Jesus é a fonte da vida. Eu não consigo ficar longe disso. Mas a reação dos fariseus foi uma reação
é muito sintomática de quem não é do reino. Porque eles dizem assim, vou ler aqui na versão revista e atualizada. Será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? O que eles disseram para os guardas? Quer dizer então que ele enganou vocês também. Vocês também agora foram ludibriados por esse Jesus. Vocês não perceberam que nenhuma das autoridades e nenhum dos fariseus estão crendo nele? Nós é que entendemos da fé, não estamos crendo nele. E olha o versículo 49. Quanto a esta plebe, que nada sabe de Deus, da lei, é maldita, falando do povo. Essa plebe, gentalha. Isso aqui é a coisa mais comum quando se fala da religião fria, vazia e sem Deus. Líderes que nos bastidores tratam você e a mim como plebe, como cabeças de gado. Líderes que te abraçam. É o povo de Deus, é o Israel de Deus, é a nação escolhida, é o povo eleito. Povo, tchau, que acabou hoje. Fecha a porta. Que povo, hein? Gentalha. Essa plebe não entende nada. Eles não sabem de nada, não sabem da lei, eles são incultos. Eles não entendem nada da lei. Eles só servem porque são um número. Quando a minha ficha foi caindo e eu fui acordando do sono profundo, eu comecei a criar uma certa aversão a uns tipos de líderes. Um deles é aqueles que quando te encontram, querem saber quantas pessoas frequentam a sua igreja. E aí, Zé, como é que está lá? Quantos membros você tem? O que você quer saber? Que raio que te interessa quantas pessoas tem? Não quero saber. O único motivo que a gente tem de saber o nosso tamanho do nosso hall de membros é que na época da Assembleia tem que ter quórum. Que aliás é semana que vem, né, Sandra? Semana que vem, né? Tem a nossa eleição. Tem que ter quórum e tem que votar, mas só para isso. Para nós a governança da nossa comunidade democrática. É só isso. Agora quer dizer que eu sou um cara melhor? Esse aqui é um pastor, quero te apresentar fulano, esse aqui é o pastor Cicrano. A igreja dele tem 5.000 membros, pô. Eu não acredito, mano, 5.000 membros, meu. E o cara começa a fazer a conta, né? Se der R$100 cada um. Desculpe eu falar para você dessas coisas. Mas esse tipo de fariseu que xinga o povo de plebe, porque eles não sabem nada de lei, é o tipo de gente que só tem o povo, porque o povo serve os seus interesses. É a massa. É a massa negociada. Vamos melhorar por um nome mais, é o mailing. Vou colocar um nome, é um mailing que eu negocio. A cada 4 anos eu negocio esse mailing. Líderes que não ouviam, eles ouviam as mesmas palavras da mesma fonte, mas para eles não fazia sentido algum. É interessante isso. O mesmo Cristo, falando as mesmas coisas, ele estava no pátio do templo. Pessoas estavam quebrantadas, os guardas não conseguiam tocá-lo, mas os religiosos os odiavam. Os líderes da religião odiavam a esse Jesus. E as palavras desse Jesus não faziam o menor sentido para eles. Muito pelo contrário, eles queriam abafá-la e destruí-la. Então quer dizer que vocês são igual a essa plebe aí que não entende nada de lei, pô. Vê se um de nós aqui, que somos doutores da lei, nos curvamos a esse Jesus. Vocês não sabem que não pode vir nada da Galileia? Vocês não entendem a lei, não entendem nada. Vocês não sabem de nada. Gente que não sabe nada é gente burra. É gente burra que crê. É gente burra que tem fé. É gente burra que chora. É gente burra que se entrega. É essa plebe que adora, levanta a mão. Nós é que sabemos.
Deus nos abençoe a continuarmos sendo a plebe. Deus nos ajude. E a tomarmos cuidado. O nosso desafio é matarmos a nossa sede apenas com a fonte da água viva. E tê-la jorrando de dentro para fora, para tudo que nós fizermos. Isso aqui é um grande desafio para quem é líder, para pastores, para nós que somos pastores e líderes. Mas é para todo mundo também. Para todo mundo. Quantas vezes a tua vida está acomodada? Não acomodada no sentido de não ir para a igreja, de novo falo, não é isso. Mas você leva a sua vida como você acha que tem que levar. E as palavras que vêm da boca de Jesus para você já não são mais uma fonte. Não é mais essencial e fundamental. Você se alimenta de outras. É o Evangelho de Cristo. É tudo o que você precisa. É o próprio Jesus e o próprio Senhor, o próprio Espírito. É tudo o que você precisa. Tudo o que eu preciso. Eu não posso agora achar que isso aqui já não é mais suficiente. Tem gente que o Evangelho já não é mais suficiente. Ouça o que eu estou te dizendo. Você vai encontrar muita gente por aí que o Evangelho não é mais suficiente. Ele precisa misturar com outras fontes para que ele se sinta relevante, vivo, capacitado, alimentado e saciado. E isso vem de todos os tipos de fonte que você possa imaginar. Na cultura, na política, na vida comum, no mercado, na ganância. Tem muita fonte por aí. Quando Jesus diz, eu sou a fonte, e que dentro de você vai jorrar para sempre, é porque nós precisamos tomar cuidado com essa nossa modelação. A gente se amolda e se modela de acordo com o que está ao nosso redor, com os padrões que estão ao nosso redor. E o Evangelho já não é mais o único e nem tampouco o suficiente. Cuidado com o conforto das coisas boas que você tem e conquistou. Você não serve a Deus porque Deus faz milagres. Nem porque Ele fez coisas boas na sua vida. E olha que Ele faz muitas. Você serve a Deus porque você e eu somos pecadores e precisamos da graça dEle todos os dias. Independente do que nós vamos ou não conquistar. Porque se você serve a Deus porque Ele pode te dar vitórias, você está correndo um risco de no dia que você alcançá-la, você não tem mais motivo para servi-lo. Não pense que o que eu estou falando é bobeira, porque eu assisto isso todo dia. Gente fervorosa enquanto tem algo para conquistar. Depois que tem, olha os outros de cima para baixo. É a plebe. A nossa fé vai se esfriando pela posição que temos, pelo destaque. Um dia um amigo me disse isso, ele disse, Zé, o pastor, um pastor mais velho do que eu, o pastor tem uma tentação que outros líderes não têm. Os professores, os mestres, os líderes políticos têm a tentação do poder, mas o líder religioso é o que mais tem, porque ele mexe com aquilo que é sobrenatural. E ele vê Deus agindo sobrenaturalmente. Isso aqui sobe na cabeça de um jeito que você não imagina. Eu falei, é verdade. E porque nós conquistamos e fizemos, achamos que somos mais do que os outros. Que temos mais Deus do que os outros, que temos mais dons e mais poder do que os outros. E nós adoramos esse tipo de coisa, porque a gente quer ficar perto de pessoas que parecem que têm mais poder do que a gente. Nos esquecemos que a fonte está dentro de todos nós. E ficamos nos curvando diante de seres humanos, servindo uns aos outros e deixamos de servir a Deus. Porque não entendemos. E quando vemos alguém que de verdade se curva diante de Cristo, é uma plebe. É alguém que não sabe nada. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou dizendo. O poder que a gente recebe faz a gente desprezar a água que Cristo nos oferece. Como diz Salomão nos Provérbios, a alma farta pisa o favo de mel. Aquele que acha que já comeu bastante, despreza o que Deus tem para dar. Não, já fui muito na igreja, tenho 30 anos de evangélico, eu nem preciso mais orar, não preciso mais. Você está desprezando a fonte porque você se sente melhor do que ela. Ou porque você estudou muito, ou porque você leu muitos livros e você aprendeu demais. Aliás, o bom estudo, a boa teologia, o Zé Machado sempre diz isso, a boa teologia faz a gente acabar de joelhos diante da cruz. Se a gente estuda muito a palavra de Deus na teologia para achar que somos melhores do que os outros, alguma coisa está errada com a nossa concepção do ensino cristão.
Um pastor e um líder, quanto mais aprende, quanto mais ensina, eu vou dizer para você, quanto mais eu estudo, mais eu tenho medo de pregar. Porque eu percebo quanto já foi falado, discutido na história do pensamento cristão e que eu não consegui entender tudo ainda. Eu acho que eu abro um livro de João e estou aqui pregando, mas a gente tem 2000 anos de história, desde os pais da igreja, desde os apóstolos, que interpretam, que leem, que estudam, que conhecem, e eu acho que eu cheguei agora. Há uma frase do Isaac Newton: eu estou nos ombros dos gigantes. Eu só estou enxergando longe porque teve gente que construiu muita coisa antes de mim. E eu subo nos ombros dos gigantes. Eu estou chegando agora. Eu estou chegando agora e estou aprendendo com gente que já vem há séculos. De irmãos nossos que há séculos estudam e nos legaram livros e literaturas, pensadores, exegetas, intérpretes das escrituras. E quando a gente senta para ler e imagina que aquilo ali tem às vezes a dedicação de uma vida inteira, pesquisando, estudando, eruditos, linguistas, pessoas que buscam na geografia, nas escavações arqueológicas, compreender a história para nos fazer compreender melhor. E a gente dá 2 pulinhos, lê 2 artigos no TikTok e acha que já sabe tudo, está discutindo teologia na internet. O conhecimento que não nos leva à cruz faz a gente se sentir melhor do que os outros. Todo mundo é plebe e só eu é que sei. É a perda da simplicidade e da humildade, das coisas mais simples. Vira e mexe eu respondo perguntas na internet. As pessoas têm os grandes problemas, às vezes nem são tão grandes, seus grandes dilemas. As perguntas mudam, mas a resposta é sempre a mesma. Meu irmão, todo dia você senta, abre o Evangelho e lê Cristo? Não. Todo dia você se dedica humildemente a ler as parábolas de Jesus? Ou não, sabe tudo de cor, não precisa mais, né? Só a plebe faz isso. Todo dia você, com muita calma, gasta um tempo do teu dia em oração, conversando com Jesus, apresentando a Ele a tua vida, adorando a Deus. Ou não, você não precisa mais, você já passou desse patamar espiritual, você está acima da média, você está acima dos outros. Você julga que os outros são a plebe, como esses fariseus disseram para os soldados? Vocês também caíram na lorota desse cara, esse Jesus aí, que nem o povo? O povo é maldito, eles não sabem nada de lei. Vê se algum de nós fomos ludibriados por esse Jesus. Claro que não. Por isso que vocês não prenderam. Tem que prender. Aí nessa hora que chega o Nicodemos lá do capítulo 3, né, que a gente já passou pelo capítulo 3, quando Nicodemos ouve de Jesus que ele precisa nascer de novo. E ele fala, escuta, vocês vão julgar aqui no Sinédrio alguém sem ter direito de resposta? Não é isso que a gente está falando, mas você também está gostando do Galileu, hein? Dispersa, e vão embora. Não era hora de Jesus ser preso, Deus não permitiu e ali o povo dispersa. Mas a verdade é que esses caras achavam que eles comandavam tudo. Eles estavam lá no lugar de Deus. Solta, prende, é plebe, nós somos melhores, enquanto o reino de Deus cresce no meio de gente simples. E com a simplicidade do Evangelho que diz, bebe dessa água, que vai brotar dentro de você uma fonte. E eu quero encerrar a mensagem dessa manhã, dizendo a você que você não precisa de nada, viu, irmão? Eu vim aqui hoje, porque essa aqui é a última chance da minha vida. Pode parar. Eu vou falar com vocês, porque se você não der jeito, eu não sou ninguém, eu sou só o Zé, Mané, entendeu? Não estou nada. Estou aqui estudando a cada dia, aprendendo e repartindo com vocês. Não tem que dar 7 mergulhos em lugar nenhum, não tem oferta mirabolante, não tem, viu, irmão? Não tem. Não tem, né, uma unção poderosa que nós vamos cuspir fogo em cima de você, também não tem. Sabe o que tem? O velho e bom evangelho, que todo dia eu como, bebo no meu coração, na minha mente, meu joelho dobrado, a minha oração, dia após dia. O pior é que as pessoas são assim, vive a vida, se arrebenta tudo, aí chega e fala, última chance, que última chance, mano? Você ficou 10 anos se arrebentando, agora você quer dar um domingo para se consertar, não vai consertar porcaria nenhuma não. Se quiser, pega a fila aí, joelho no chão, e vai andar com Jesus, e a coisa vai ser devagar. Vai ser devagar, porque não acontece do dia para a noite. Eu não acredito nisso, irmão. Eu já vi Deus fazer curas milagrosas. Agora, transformar pessoas do dia para a noite, transforma não. Na hora da emoção, transforma. Se ela para fora, está xingando de novo. Não tem isso, é devagar. É devagar. Tem uma música da Amy Grant que diz isso. Para virar o Titanic, é um tempo, dá uma volta. Sabe quando o avião arremete?
Ele vai pousar, tem problema no aeroporto, ele arremete. Vai dar uma volta para pousar de novo. Essa volta é 20 quilômetros, 40 quilômetros. Não é uma bicicleta. Bicicleta você vira assim, já virou. Avião não. O navio tem que dar uma volta enorme. Tua vida tem que dar uma volta, irmão. Então na hora de você pegar o rumo de novo. E para de querer fast food, achar uma coisa mirabolante, entrar num lugar para receber um sopro e achar que tua vida mudou. Não vai mudar, não. E esse teu casamento aí, você vai andar com ele assim, vai ser difícil, irmão. Irmã, você vai ter que aguentar esse cara aí até... Não vai ser fácil, não. E ela também, e você também, vai ter que aguentar ela assim. E todo dia vocês vão orar e aprender, e conversar, e pedir perdão, e vai consertar devagar, e a gente vai buscar Deus, e a fonte está aqui conosco, e a gente se quebranta, e conserta, e tropeça, e levanta, e vai, e daqui a pouco está ficando bom. Agora, se você esperar vir aqui e dar uma borrifada em você, que você vai ficar um santo do pau oco, não vai ficar, irmão, porque não fica, pô. Não fica. Eu não vou enganar ninguém, não fica. Para começar, nós nunca vamos ficar perfeitos, porque nós somos tudo pecadores. Já começa por aí. Não, eu fui lá e minha vida ficou perfeita. Não, você já começou mentindo, porque perfeito você não é. Você ficou emocionado lá naquele dia, você chorou. Tudo bom, também gosto, mas também choro aqui no louvor. Fiquei emocionado com o coral cantando aqui hoje. A gente sempre fica. Mas até aí dizer que agora o Zé, o novo, eu não sou. Eu sou o velho Zé, que amanhã eu tenho que pedir perdão outra vez e andar de novo. Mas se a gente caminhar assim como o povo, simples, que ouve as palavras de Cristo, que come, bebe, digere, absorve, vira um pouquinho a chave, amanhã come, bebe, dá um estalo, vira mais um pouco a chave e ora, e se arrepende, e conserta, e faz do jeito errado, dá a cabeçada, mas vai de novo. É a fonte que vai nos alimentando e a gente vai dizendo, é isso que eu preciso. Todo dia é disso que eu preciso e é aqui que eu vou. Eu quero ser a plebe. Eu quero ser da plebe. Eu quero ser esse povo que se quebranta com a palavra do Evangelho, que conta a parábola e chora, que canta a música de 50 anos atrás e a gente chora e se quebranta. Tem alguém querendo nos controlar, sempre. Sempre tem um fariseu mandando um soldado prender, laço. Só vai e só vem se eu deixar. Dá de ombro para essa gente, irmão. Plebe, gente simples, mas que olha e fala assim, esse cara é o Messias. Lembra da semana retrasada? Eles não falavam muito porque tinham medo das autoridades. Eles percebiam que Jesus era Jesus, o Filho de Deus, mas eles falavam pouco porque tinham medo dos saduceus e dos fariseus. Porque esses caras são perigosos. Quem tem muito poder e é muito temido, é perigoso. Agora nós, no chão da vida, bebamos das águas, da água viva, da fonte que jorra, reparte, ora, ama, abraça, caminha outra milha, ajuda, socorre, adora e vive a vida comum. Devagarzinho vai. Devagarzinho vai. Bom a gente não fica nunca, mas melhora. Melhora. Garanto para você. Nós é da plebe, mas nós é feliz. Não é? Nós é feliz. Eu quero do Evangelho, eu quero da fonte.